Fala pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para a gente dar continuidade aos treinamentos comerciais, hoje falando um pouco sobre o BPO financeiro. Então, antes de começar esse tema, vamos dar uma recapitulada sobre a parte comercial, né? O que é vendas, sobre spin selling, sobre o bench. Então, a gente tem que entender que vender hoje não é apenas você ofertar um produto ou serviço, mas entender profundamente as necessidades do cliente e, com isso, apresentar as soluções que façam sentido para o negócio desse cliente. Então, a gente trabalha sempre com Spin mais Bait justamente por conta disso, porque ela oferece a oportunidade da gente fazer o levantamento dessas situações. Então, Spin Selling, ele é uma metodologia que ele é baseada em perguntas estratégicas que ajudam o vendedor a conduzir a conversa de uma forma mais consultiva, guiando sempre o cliente para uma percepção de necessidade da solução que a gente está propondo. Então, as etapas do Spin Selling: situação, onde a gente levanta as informações sobre como a empresa opera hoje. Problema, né, SP de Spin. O problema é identificar as dificuldades ou falhas no processo atual desse cliente. Implicação, demonstrar os impactos negativos se esse problema que a gente levantou não for resolvido. E, por último, a necessidade, né, formando a palavra SPIN, que é a necessidade de solução. Ou seja, a gente precisa mostrar para esse cliente que ele precisa de um apoio especializado para realizar a solução desse problema, dessa implicação. E um exemplo, né, do SPIN no BPO financeiro, né, perguntas de situação, por exemplo, a gente começa com como vocês controlam hoje o contas a pagar e receber, um exemplo. Vocês têm o financeiro, vocês têm uma visualização clara do financeiro da sua empresa? Também é uma pergunta de situação. Então, problema, vocês já tiveram atrasos em pagamentos ou divergências em recebíveis? Vocês executam, né, a conciliação bancária do seu caixa? E implicação desses problemas. Essas falhas elas podem gerar perda de crédito, multas, desorganização no caixa, atrasos, né, de pagamentos, de recebimentos, falta de controle dos recebimentos e assim por diante. Então, esses problemas podem levar a essas implicações. E por último, a necessidade. Então, se você tivesse relatórios mensais com provisão de caixa, ajudaria no planejamento da sua empresa? Se você tivesse um controle melhor de recebíveis, você teria um menor índice de inadimplência na sua empresa hoje? E falando um pouquinho do Bench, né, ele é uma metodologia de qualificação de clientes. E o Bench é o que vai garantir que esse esforço comercial que a gente está tendo com esse cliente vai ser direcionado para quem realmente tem o potencial de compra. Porque não adianta a gente ter uma reunião com esse cliente, fazer toda a nossa apresentação, etc., se é um cliente, por exemplo, que não tem orçamento para isso no momento, que não tem autoridade para decidir sobre essa contratação ou algo do tipo. Então, o Bench é quem vai validar essas informações. Então, o Bench, né, como o próprio nome diz, ele começa com B, que seria de budget, orçamento. Então, um exemplo, né, o cliente possui recursos para investir nessa solução. A segunda letra, que seria o A do Bench, a autoridade, né? Então, quem que é o decisor para contratar esse produto? A gente está falando com o decisor, essa informação vai chegar até o decisor da empresa. Em terceiro lugar, o need, que é a necessidade. Então, o cliente, ele tem a real necessidade dessa solução que a gente está apresentando, porque se não for uma necessidade para ele, obviamente ele não vai contratar. E por último, o timing, que é o tempo. Então, esse é o momento certo para que esse cliente feche essa venda, para que ele compre o nosso produto, ou ele vai precisar esperar um tempo a mais, ele está esperando algum outro fato acontecer. Então, a gente precisa que essas quatro letras do Bench estejam em conformidade para a gente seguir com essa venda. E isso evita uma perca de tempo. Se não é o tempo para esse cara contratar, não adianta a gente fazer uma apresentação nesse momento. Se ele não tem a necessidade para o atual cenário da empresa dele, também talvez não seja o momento.
Se ele não tem autoridade ou não vai levar para quem tem autoridade para fechar esse pacote conosco, então também é uma perca de tempo a gente estar apresentando para essa pessoa. E também, o principal, o orçamento. Ele tem recurso para pagar o nosso serviço? Se não tiver, também não faz sentido a gente seguir com isso. Então, para que a gente siga com uma apresentação, é necessário que esses 4 itens do BENT sejam atingidos. Então, o exemplo do BENT aplicado ao BPO financeiro, né? Orçamento, budget. Existe orçamento previsto para melhorar a área financeira da sua empresa? Autoridade. Além de você, mais alguém vai participar dessa decisão? Você precisa do aval de mais alguma pessoa? Necessidade. Quais problemas impactam mais a sua empresa hoje? Ou seja, o financeiro é um impacto relevante? Você precisa de uma gestão financeira eficiente? E o timing, quando vocês pretendem estruturar a gestão financeira da sua empresa? E como que a gente conecta o SPIN mais Bench, né? O SPIN, ele vai ajudar a diagnosticar as dores do cliente e o Bench, ele vai validar se esse cliente tem o perfil e as condições de fechar. Então, juntando essas duas metodologias, você permite que o seu processo de venda seja um pouco mais consultivo, onde a Zip Contabilidade vai se posicionar como uma parceira estratégica do crescimento desse cliente. Então, vamos para os exemplos práticos, usando SPIN mais Bench. Então, começa tudo com a situação do SPIN. Como você organiza hoje o seu contas a pagar e receber? Como você organiza o financeiro da sua empresa? Você tem acesso a relatórios financeiros para você analisar um fluxo de caixa, por exemplo? Então, todas essas são perguntas de situação. Problema. Quando ocorrem divergências, quanto tempo você gasta para resolver essas divergências? Você não tendo uma visão clara, você pode realizar os pagamentos em atraso. Isso pode acarretar na implicação de multas, né? Então, eu pulei o problema, já fui para a implicação. Esses atrasos podem comprometer os fornecedores e a credibilidade da empresa. Isso é uma implicação do problema dos atrasos. Você não ter uma visão clara dos recebíveis, por exemplo, pode acarretar na implicação de inadimplência de clientes. Às vezes você não faz a cobrança com os prazos corretos e assim por diante. E a necessidade. Se você tivesse os relatórios e a provisão financeira, facilitaria suas decisões. Se você tivesse os relatórios das próximas contas a vencer, você realizaria os pagamentos com antecedência? Se você tivesse uma relação dos vencimentos dos clientes em mãos, você conseguiria diminuir a sua inadimplência? E aí, depois do SPIN aplicado, a gente vem para o budget. Vocês já reservaram um orçamento para melhorar a área financeira? Autoridade. Quem, além de você, participa da decisão para contratar esse serviço? Necessidade. Quais ganhos, né, seriam mais importantes para você ao resolver isso? Ter uma visão clara do financeiro da sua empresa. E o timing, esse é o momento certo para organizar e ganhar mais previsibilidade financeira, ou você precisa de algo antes dessa decisão? Muito importante a gente reforçar que o financeiro, né, o BPO financeiro, a gente atende desde comércios que estão iniciando agora, um barzinho, um restaurante, uma lanchonete, prestadores de serviço que precisam de uma melhor visibilidade até grandes empresas. Então, existe a possibilidade da gente acompanhar esse cliente desde o início da sua empresa. Então, quando isso acontece, a empresa já leva um financeiro organizado desde o início do seu negócio e ela tem possibilidade de crescimento sem ter uma necessidade de aumento de despesa no setor financeiro da empresa. E o que acontece, né? Como que a gente vai atingir esses caras? Qualquer funcionário hoje que você vai contratar, né, que o cliente nosso vai contratar para fazer o financeiro, etc., ele vai ter uma despesa no mínimo de R$ 2.000 com esse cliente, com esse funcionário, desculpe, sem ter as provisões já realizadas, ou seja, vamos colocar como provisões de FGTS, INSS, 13º, férias, ele vai ter um custo aí com esse funcionário de R$ 3.000 a R$ 4.000 por mês.
Então, isso já é um ponto para a gente tocar na ferida dele. Eu consigo te entregar o operacional do financeiro para você fazer as análises do relatório por R$ 2.000. Então, o custo desse cliente diminui consideravelmente e ele tem pessoas por trás para estruturar o negócio dele para o crescimento. Já se ele tem esse funcionário, quando a empresa dele começa a crescer, ele vai precisar de contratar mais funcionários, ele vai precisar de contratar, além da contratação de mais funcionários, ele precisa de local para esse cara trabalhar, mesa, cadeira, etc. Computador, ele precisa de contratar um sistema financeiro. Então, tudo isso engloba para a gente facilitar a comunicação com esse cliente, ao convencimento, né, dele contratar o nosso serviço ao invés de ter um setor financeiro na empresa dele. Então, como que a gente conecta tudo isso com os planos, né? A gente tem o Plano Plus, que é indicado para empresas que precisam de organização operacional, como pequenas lojas, lanchonetes, prestadores de serviço, ou seja, é aquele cara que quer um plano barato, que ele não tem ainda o recurso para contratar uma pessoa ou para ter um financeiro grande, que não há necessidade dele ter muitos detalhes, muitas apresentações de resultados, ele apenas precisa ter tudo registrado. Então, o cara que está na fase inicial ou prestador de serviço, ele precisa apenas ter como, se algum dia ele precisar, consultar o que eu paguei no mês tal para tal cliente, como que foi o meu fluxo de caixa, minha empresa está dando lucro ou prejuízo, ter essa visibilidade. O plano business já é voltado para empresas que estão em crescimento e também necessitam de uma previsibilidade e também de relatórios gerenciais, como, por exemplo, startups, distribuidoras e clínicas. Ou seja, nesse plano business, a gente já faz uma apresentação de tudo que está em sistema para o cliente e também já faz provisionamentos futuros. Ou seja, a gente pega, por exemplo, vamos citar um exemplo de uma conta de água. Todos os meses a gente sabe que a gente tem que pagar aquela conta de água. Então a gente lança e faz uma previsão de 3 anos para frente daquele valor médio de água. Ou seja, você consegue olhar a previsão da despesa que você vai ter para dezembro de 2026, por exemplo, e também dos recebíveis. E assim você já sabe se naquele mês você vai estar negativo, se você precisa vender mais, se você precisa correr atrás de algum contrato e assim por diante, para suprir as despesas daquele mês. E o plano premium é para negócios já estruturados que precisam de uma gestão estratégica e um apoio mais próximo, como por exemplo franquias, construtoras, indústrias e assim por diante. E o plano premium ele conta com a parte de consciência de pagamentos, ou seja, nós mesmos do BPO já fazemos todo o agendamento de despesas a pagar desse cara. Então, a gente tem um acesso à conta bancária dele, onde a gente vai fazer os agendamentos das despesas. E o cliente, claro, né, da forma que for combinado, uma vez por dia, uma vez por semana e assim por diante, ele passa acessando a conta apenas para fazer as aprovações desses pagamentos. Então, ele confere como que está meu saldo, tenho quanto para pagar amanhã, vou ter tudo, que aí ele já consegue fazer as movimentações necessárias para realizar os pagamentos nas datas corretas. Então, falando um pouco agora sobre o roteiro comercial, né, passo a passo, sempre realizar o diagnóstico, ou seja, utilizando o spin selling, onde a gente levanta as informações, expõe os problemas e as implicações que esse problema pode causar e mostra a necessidade que ele tem para corrigir esses problemas. A gente valida com o bench. Então, a gente confirma o orçamento desse cara, a autoridade que ele tem para decidir sobre isso, a necessidade que ele tem desse sistema, dessa contratação, desse serviço prestado, e o tempo, ou seja, quando que ele vai precisar disso. Ele já precisa de imediato, vai ser num futuro próximo, que isso é o que vai definir quando a gente vai realizar a apresentação para ele. E, posterior a isso, a apresentação da solução. Então, a gente vai relacionar o plano adequado, né, se é o Plus, o Business ou o Premium que esse cliente vai indicar. Lembrando que empresas iniciais começam ali com Plus, conforme ela vai crescendo, existe a possibilidade de migração dela para o Business, já com a apresentação de resultados, apresentação de fluxo de caixa e tudo mais. E conforme ela cresce mais, a gente pode migrar esse cliente para um Premium para que a gente coordene contas a pagar e faça também
toda a parte de provisões, não é provisão, me fugiu a cabeça agora, mas a gente consegue deixar a relação de orçamento desse cliente pronta, ou seja, ele vai definir quanto que ele pode gastar em marketing, quanto que ele pode gastar com o time comercial, com gasolina, etc. E a gente faz o comparativo de orçado versus realizado, para ver se ele atingiu a meta que ele tinha estipulado ou se excedeu, e vai trabalhar nessas metas para que ele tenha uma visão clara, futura, de quanto que ele espera, quanto que ele foi programado, e que é a gestão orçamentária, me lembrei agora, e quanto que realmente foi realizado. Então, concluindo, o sucesso dessa venda de plano de BPO financeiro não está só em oferecer o serviço, mas na gente compreender a realidade de cada cliente. Não só do PPO, mas vocês vão usar essas metodologias para todos os serviços que são ofertados por nós. E com isso, a gente entende a realidade de cada cliente, como eu disse, e se posiciona como um parceiro estratégico para esse cliente. O Spincel ele vai levar o cliente a reconhecer as dores e as necessidades que ele tem, e o Brent vai assegurar que o vendedor está falando com o cliente certo, no momento certo, com o decisor da empresa. E com essas duas metodologias, a gente acaba aumentando as chances de fechar negócios de forma eficiente, consultiva e com um valor percebido pelo cliente. Com isso, a gente encerra aqui o nosso treinamento de vendas, principalmente para a parte de BPO. Aguardo vocês semana que vem no próximo treinamento. Qualquer detalhe, estamos sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau, bom final de semana.